Seja bem-vindo à quarta aula desse nosso curso. Eu sou Rodrigo Oliveira Neves e hoje nós falaremos sobre arrastadores de partida, responsável por conectar a tampa de partida que nós vimos no último vídeo ao virabrequim da máquina e assim colocá-lo em funcionamento quando a gente dá o acionamento da tampa de partida. Se você ainda não fez o download da nossa planilha com vista explodida das roçadeiras, clica no link que está logo abaixo aí no primeiro comentário fixado ou aqui no QR Code que está aparecendo na tela. Esse QR Code vai te levar direto para o material de apoio, vai ter a planilha para o download e o catálogo também da Brasman, que também consta com as referências e pode te auxiliar caso você esteja usando pelo celular. Se você tiver pelo computador, recomendo que vá pela planilha, que vai seguindo a ordem que eu estou falando aqui no curso, tá bem? Eu vou abrir a vista explodida, vou colocar ela na tela aqui para vocês, igual a gente fez no último vídeo. Falando nisso, não esquece de assistir os vídeos na ordem, tá? Se você está chegando agora aqui pela primeira vez, volta, vai no episódio 1, vai assistindo na sequência. Esse é um curso para vendedores de peças de roçadeiras, tá? Então a gente vai ensinar bastante coisa sobre peças. E é interessante que você veja na ordem, porque um vídeo está conectado com o outro, como a gente vai falar hoje aqui. Vamos falar de uma peça que está ligada diretamente à peça do vídeo anterior. Beleza? Bom, agora que a planilha já está na tela para vocês, vamos falar sobre os arrastadores de partida. Então, o arrastador é essa peça número 3, que está aqui na vista explodida. Estou mostrando aqui no cursor. Se vocês observarem, eu já tenho aqui alguns exemplos que eu trouxe, tá? E deixei aqui também algumas tampas de partida para a gente discutir a aplicação do arrastador direto na tampa de partida. Tá, se a gente observar aqui na vista explodida, logo após a tampa de partida, já vem o arrastador. Observando na vista, eles estão dessa forma aqui, né? O retrátil, a tampa de partida, e o arrastador. Essa é a posição de que eles são montados na máquina, tá? Eles vão trabalhar em conjunto mesmo. A gente já vai chegar aí. O arrastador, ele também é chamado em algumas indústrias como trinket, ou cachorrete, peça de engate. Todos esses nomes são válidos. Cada região, o cliente vai chamar por um nome específico. Eu costumo dizer o seguinte, o nome certo da peça é aquele que o cliente chama ela. Não adianta você chamar de arrastador de partida se na sua região o cliente chama de cachorrete, não faz muito sentido, entendeu? Você usa um nome para se comunicar com a indústria, mas um outro nome mais popular para falar com o teu cliente, que aí você estabelece essa conexão com ele e facilita o diálogo. Os modelos de arrastadores mais comuns, vamos aqui, peça 3, né? Vamos abrir aqui, rodar a página até a peça 3. Então, os modelos de arrastadores mais comuns, eu vou começar aqui por ordem de potência, tá? Seria o da 26 cilindradas, que ele é um modelinho mais estreito, né, para as tampas de partida de 26, que são menores. E aí, depois, os modelos para 43 e 52 cilindradas. São aqui o 3.1, 3.2 e o 3.4 também. O 3.2 é esse modelo aqui, ele tem as peças de engate. Peça de engate no nome da indústria seria somente essa peça móvel aqui, que também é o cachorrete, tá? Então o arrastador é o conjunto, beleza? Então aqui a peça de engate de plástico, a gente tem aqui nesse 3.2. Referência 2606205. O da 26 cilindradas eu não trouxe hoje para mostrar no vídeo, mas podemos dar um zoom aqui e observar que ele tem algumas diferenças em relação aos da 43. Aí nós temos também o da 43 com as peças de engate de Zamac. Novamente, o cliente não vai chegar procurando o Zamac. Ou ele vai falar que é de metal ou de alumínio, por causa da aparência da peça que lembra alumínio. Mas Zamac é uma liga metálica, né, que é uma mistura de metais, contendo basicamente zinco, alumínio, magnésio e cobre. Eu vou deixar na tela as abreviações dos elementos químicos e a gente vai entender por que ele chama Zamac. Aí o nome vem de zinc, alumínio, magnésio e Kupfer, que é zinco, alumínio, magnésio e cobre em alemão. Respectivamente, esses são os componentes do Zamac, mas geralmente o cliente vai chamar de alumínio mesmo ou de metal. Então, arrastador com cachorrete de metal é essa peça aqui, da 43 e 52 cilindradas, 2606205B. Tem um outro modelo que é chamado capa da polia. Aqui está ele, tá? É o 3.4 aqui na nossa planilha. 3.4, capa da polia, 2606205C. É este modelo aqui. Você observa que ao invés de ter os cachorretes móveis aqui no meio, as peças de engate, ele só tem esse ressalto na lateral aqui que vai fazer o engate
justamente naquela tampa de partida modelo de arame. Eu vou pegar ela para mostrar também. Aguenta só um minutinho aí, o poder da edição agora vai deixar tudo automático. Bom, tá aqui, ó. Essa tampa modelo de arame, ela utiliza esse tipo de arrastador aqui, capa da polia que a gente chama. Então, vocês lembram que no último episódio eu falei que as tampas de partida são uma das peças que mais vendem. Por quê? O cliente compra essa máquina na internet ou numa loja que não oferece entrega técnica, chega sem saber funcionar a máquina, sem saber regular, às vezes ela não foi regulada, não tem quem regule, ou ela ficou parada muito tempo, quando ele vai funcionar ela não pega, e ele começa a puxar para dar partida uma, duas, três, um monte de vezes lá, até que começa a esquentar e danifica a polia de partida, mas também danifica o arrastador. Então, é muito comum que quando estrague a tampa de partida, também estrague o arrastador, o cliente precisa trocar os dois. O cliente veio procurando a tampa de partida, já ofereça o arrastador, porque é quase certo que ele vai levar as duas peças. Então, as duas se danificam com esse processo de máquina mal regulada e excesso de tentativas para funcionar a máquina, ok? O arrastador ele faz o quê? Então, quando a gente movimenta aqui a tampa de partida, a polia se move lá dentro. O arrastador ele vai estar rosqueado. Se você observar, tem um fio de rosca. Eu vou deixar uma imagem em detalhe, mas tem um fio de rosca aqui. Na capa da polia é mais fácil de ver que tem uma porca soldada por dentro. Ele vai estar rosqueado no eixo virabrequim. E a tampa de partida vai encaixar justamente aqui, no arrastador. Quando a gente puxar a tampa de partida, ela movimenta esse arrastador que está rosqueado no eixo, que faz o eixo da máquina girar, movimenta o pistão, movimenta o volante magnético, gera corrente e bota a máquina em funcionamento. Então, ele faz essa conexão entre a tampa de partida e o virabrequim. Tá? Quando ele está desacelerado, essas pecinhas de engate elas estão para dentro, que são justamente para poder se conectar na garra da tampa de partida, da polia da tampa. Conforme a máquina acelera, a própria aceleração joga essas tampinhas, essas garrinhas para fora. Os cachorretes vão para fora. Quando eles estão abertos, a tampa de partida, a polia, vai girar livremente aqui dentro. Não vai ter o engate nas peças. E aí a máquina pode continuar em funcionamento sem entrar em contato com a polia, porque se ela ficasse em contato direto, a própria força do motor iria destruir a tampa de partida. Mas aí é física, né? Conforme tem aceleração, as peças de engate tendem a pegar a tangente, a ficar para fora e manter-se abertas. Então, com isso, deixa espaço para a polia de partida trabalhar aqui dentro. Se vocês lembram bem também, eu disse na última aula que esses três modelos de tampas aqui, eles são intercambiáveis, certo? Os da 43 e 52, que são, vou voltar aqui para a planilha, ainda dei um destaque no último episódio, esses três modelos aqui. Por que eles são intercambiáveis? Na prática, é porque eles utilizam o mesmo modelo de arrastador. Tá? O arrastador que serve em uma tampa também vai servir na outra. É o mesmo encaixe. Naquela hora eu estava demonstrando com a tampa de partida fácil, com a tampa de partida simples, essa aqui é a tampa de partida fácil. Também funciona perfeitamente com ela. Essa é o modelo universal. Se a gente pegar esse aqui, que é o modelo da Brasman, também vai trabalhar com o mesmo arrastador. Como a furação externa dos parafusos aqui é idêntica, o espaço que a peça ocupa é o mesmo, e o encaixe aqui no arrastador também é igual, essas tampas se tornam intercambiáveis. O mesmo não acontece com essa aqui, por exemplo. Essa aqui, se a gente tentar engatar aqui o arrastador, ele não tem um encaixe. Tá? O que vai dar certo aqui é utilizar a capa da polia. Aí ela sim vai fazer esse trabalho. Esse modelo de tampa, na imagem em destaque vocês vão ver. O arame sobe, conforme a gente gira um pouquinho a tampa aqui, a corda, esse aramezinho de engate sobe. Ele faz o papel da garra das polias, certo? E aí ele vai fazer o engate nesse ressalto que tem aqui na capa da polia. Quando ele faz esse engate, ele arrasta também o eixo virabrequim. Então, um reforço assim, o arrastador de partida, ele trabalha em conjunto com a tampa. E aí tem mais uma peça que não compensa eu dedicar um vídeo exclusivo para ela. Se vocês olharem aqui na vista explodida, a peça número 4. A peça número 4, vamos localizar ela, é chamada de espaçador
da tampa de partida, tá? Ela está aqui, um exemplo, e basicamente o nome dela já explica a função. Ela cria um espaçamento entre a tampa e a carcaça da máquina. Ela funciona como se fosse uma arruela. Essa peça ela é comum a todas as roçadeiras, especialmente as de 43 e 52 cilindradas. No entanto, não está sempre presente na máquina. Dependendo do projeto, a carcaça já tem algum ressalto próprio e dispensa o uso do arrastador, tá? Do espaçador, desculpa. Essa aqui não é uma peça que sofra muito desgaste. É comum o cliente trocar várias vezes a tampa de partida sem ter que trocar o espaçador. Consequentemente, não vende muito. É importante que você conheça, porque às vezes o cliente perde a peça e aí vai precisar comprar outra. Então é importante ter um pouquinho em estoque, mas assim, não é uma peça de alto giro. Então, até o momento, nós temos tampa de partida, arrastadores e o espaçador. No próximo vídeo, a gente vai pular aqui o retentor, porque ele vai estar incluso no grupo da carcaça da máquina. Então, a gente vai trabalhar a carcaça e, posteriormente, o grupo do virabrequim, cilindro e pistão. Mas aqui na carcaça, a gente já vai começar a poder ter uma noção da montagem dessas peças. E eu tive a ideia aqui, que eu posso me arrepender disso lá na frente, posso me arrepender, mas a gente ir fazendo a montagem das peças na posição certinha, conforme a gente vai apresentando aqui. E aí, no final do curso, a gente vai ter um motor parcialmente montado, completo, porque pode ser que eu não consiga trazer todas as peças aqui. Então, na próxima aula, a gente ainda não vai começar esse projeto, mas na aula seguinte, sim, aí a gente já começa a ter peças suficientes para ir montando o motor conforme a gente vai apresentando cada peça, beleza? Esse vídeo é bem mais curto do que o anterior, foi um pouquinho mais puxado, que eram vários modelos de tampas, tá? Mas já chegou ao final essa aula. Faz como sempre, deixa aquele like, um comentário, compartilha, especialmente se você está numa equipe aí que está começando a trabalhar com peças de roçadeira agora, ou se você tem um colega que você acha que deva aprender, compartilha com seus vendedores na sua loja, com o comprador da sua empresa, com os seus clientes, tá? Se você é representante comercial também, aproveite bastante esse conteúdo, porque vai servir tanto para a Brasman quanto para outras marcas. E é isso aí, estamos juntos, até o próximo vídeo, temos esse um.